Continuação da história, filhas. Aí ele começou a gritar do banho: você não é louca? Eu falei: eu não acredito que você rasgou meu short. Eu tenho esse short desde os 15 anos. Eu vou matar você, João. E eu gritava, mano, eu fiquei com muita raiva dele. Eu falei: mano, eu vou acabar com a raça dele. Eu vou rasgar as coisas dele, eu vou quebrar as coisas dele. Nossa, fiquei com muita raiva. Aí, beleza. Ele já tinha rasgado, não tinha o que eu fazer. Aí eu apareci, eu abri a porta do banheiro com tudo assim, eu apareci segurando o short assim, ó. Aí quando ele olhou pra minha cara, aí ele, mano... Aí ele começou a dar risada, ele gargalhava. Aí eu, fica rindo, fica vendo. Fica vendo. Ele, para, Vitória. Para, não mexe nos meus bagulhos, Vitória. Para de graça. Aí eu, me aguarda, as camisetas tá ali. Aí ele, para, Vitória, isso é sério. Eu rasguei esse short aí, tchuca, esse short aí já não era pra você tá usando, entendeu? Você tem que ter o seu mancó da parada. Fica com essas posturas negativas aí, saindo com esse shortinho aí, entendeu? Short coladinho, mostrando tudo. Ah, me poupe, né, Vitória? Se liga, tio. Você tem sorte que eu não rasguei em você a roupa? Aí eu assim... Aí você é ridículo, ridículo. Aí ele, é isso mesmo, tio, é isso mesmo. Você botar outro desse jeito, eu rasgo de novo, entendeu? Rasgo de novo mesmo. Você é dona de loja, você nem precisa dessas fitas, tio. Eu tenho bagulho desde de criança, eu falei, desde os meus 15 anos eu tenho esse short. Quem me deu esse short foi a minha mãe, tá? Aí ele, desculpa aí, tia, entendeu? Mas aí eu assim, isso é ridículo, mano, eu não acredito que você fez isso, você tem problema? Aí ele, você já quebrou meu celular? Aí eu, tá bom. Aí eu saí andando, aí ele, e você saiu andando, né, bonitona? Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei toda a vida, né? Aí beleza, aí ele ficou lá tomando banho e nisso eu fui fazer a comida, não tinha muito o que eu fazer, né? Tinha rasgado meu short. Aí coloquei meu belo pijaminha e fui fazer a comida. Quando ele saiu, ele veio de graça, né? Me abraçando na cozinha, falando que eu era o amor da vida dele, que não sei o que, falando as graças. Aí eu assim, não, meu filho, sai, não tô de graça com você não. Aí eu falei, tô de graça não, você rasgou meu short. Aí ele assim, pô, vida, vamos lá, né, vamos lá. Aí ele já começou a dar risada, aí eu comecei a dar risada também. Eu falei, pô, vida nada, quem mandou você rasgar o meu short? Aí, beleza, aí o celular dele tava em cima do armário e o celular dele vibrou. Aí, nisso que ele tava me abraçando assim, a gente tava falando isso, eu olhei pro celular. Aí ele, que é? Quer ver o que é? Aí eu falei, não falei nada. Aí ele falou, é o Léo. Aí o Léo mandou foto, que tava todo mundo lá na casa dele jogando videogame. Aí dava pra ver que a perna da Carla tava do lado do Léo. Aí eu peguei e falei assim, acho que hoje vai rolar entre os dois, hein? Aí o João falou, será? Aí eu falei assim, mano, a Carla deve estar com saudade dele, né? Desde do Natal que ela fica com ele. Um pouquinho antes do Natal, que foi quando ele postou lá o bagulho com as minas, lembra? Aí o João falou assim, verdade. Eu falei, então. Aí ele, ontem eu tava trocando umas ideias 1000 grau com ele, tá ligado? Aí eu falei pra ele, largar essa vida muito louca, que ele já viu o que aconteceu com o pai dele, ele viu que não compensa. Falei pra ele que se ele quiser trampar comigo lá na adega, tá ligado? Ele pode trampar, tá ligado? Aí eu já fiz assim. Ele, o que foi? Eu falei, eu gosto muito do Léo, mas o Léo não presta. Ele vai encher tua adega de menina. Aí o João, para, vida. A gente não é mais moleque não, tá ligado? Acho que eu não conheço o Léo, gente. O Léo não presta. Aí eu assim, tá bom. Tipo assim, sorte que eu também fiz amizade com o Léo, porque eu acho que se eu tivesse ficado namorado com o João desde o início e tipo o Léo fosse só amigo do João, sabe? Eu não tivesse conhecido o Léo, até na época que eu fiquei com o Léo mesmo, talvez eu não gostaria do Léo. Porque o Léo, gente, ele não é amigo pra homem casado, ele não é. O Léo, ele é sem noção, ele fala de mulher, ele mostra mulher, ele pega mulher, ele sai com mulher, ele respira mulher. Gente, o Léo é assim, entendeu? Ele não presta, entendeu? Quantas vezes, meu Deus, até eu estando com o João e ele solteiro, ele me mostrava, tipo, ele tá vendo, por exemplo, passa uma menina bonita, ele falava, aí eu já olhava, tipo assim, ele, não, tô mostrando pra você, cunhada, entendeu? Então, tipo assim, o Léo não presta. Aí eu falei pro João, eu falei, é do Léo que a gente tá falando. Ele tá, vida, mas ele não é mais molecão não, tá ligado? Ele perdeu o pai dele e pá, tipo, tentando amenizar a situação. Aí eu falei, bom, não vou me meter nos seus negócios, né? Aí ele falou, não, mas eu queria mesmo, tá ligado? Que ele saísse dessa vida. Eu falei, não, eu também queria.
Mas eu sei que se ele for trabalhar com você, sei lá, né? Quando você morava com ele já não dava certo. Ele não levava a mina lá. Aí ele, não, ele respeitava bastante. Aí eu assim, tá bom. Aí o João, é sério, ele respeitava bastante. Eu falei assim, só que o local que você trabalha já é um local que não tem o que fazer, vai mulher. Entendeu? O Léo trabalhando ainda lá, ele vai levar todas as ficantes. Aí eu, João, eu conheço o Léo. Eu conheço, ele fazia isso. Quando a adega era lá de baixo, entendeu? Ele fazia. Aí ele, mas então, eu tava pensando em deixar ele na adega de baixo e o Luca na adega de cima comigo. Aí eu fiz assim. Aí ele, o que foi? Aí eu, me engana que eu gosto. Até parece que você vai deixar de trabalhar com o Léo pra trabalhar com o Luca. Até parece, né, gente? Como se eu não conhecesse os dois, né? Até parece que ia deixar assim de trabalhar. Ter a oportunidade dos dois estar grudado 24 horas na adega pra deixar o Luca trabalhando lá com ele. Ainda mais na rua de baile. Até parece que o Léo ia aceitar ficar na adega de cima dia de sábado. Ou na adega de baixo dia de sábado, em vez de ficar na adega de cima que tem baile. Ai, gente, me poupe. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí o João, é sério, pô, é sério. Eu falei pra ele que nós tá precisando, tá ligado? Porque o Dieguinho tem os bagulho dele. E aí nem sempre ele consegue ficar lá embaixo. Aí o Luca fica lá embaixo, tem às vezes que fica lá em cima sozinho, tá ligado? Aí eu queria botar o Léo lá embaixo e pá. Falei pra ele que nós vai trocar umas ideias, tá ligado? Amanhã eu vou ir lá na casa dele e nós vai trocar umas ideias. Aí eu falei assim, o que você vai fazer amanhã na casa dele, sendo que ele vai sair? Aí o João, trocar umas ideias. Aí eu falei, Aí o João, você tá desconfiada, né, Vitória? É incrível, mano, mulher é muito louca. Aí ele, mulher é muito louca, mano, tá tudo de boa e as mulheres ficam arrumando. Eu falei, eu não tô arrumando nada, eu só tô te perguntando, só te fiz uma pergunta. Aí ele assim, Aí eu falei, mas eu tenho certeza que o Léo não vai querer ficar na adega de baixo, sendo que na de cima tem baile, gente, eu conheço o Léo. O Léo é rolezeiro, o Léo sai, entendeu? Aí o João falou, bom, eu sei que a proposta foi dada, ele falou pra nós ir lá trocar umas ideias, eu dei uns conselhos mil grau pra ele, eu falei pra ele largar essa vida, tá ligado? Que ele já viu o que aconteceu com o pai dele, falei pra ele que eu tô do lado dele, entendeu? Aí eu falei, sobre a Carla, ele falou alguma coisa? Aí o João, Aí eu falei, ele falou alguma coisa, me fala, o que ele falou? Aí ele, nada demais. Aí eu falei, mas ele falou da Carla. Aí ele, nós trocou umas ideias lá, tá ligado? Aí eu falei, quando isso? Aí ele, ontem, pelo celular mesmo, tá ligado? Ele me mandou mensagem, nós começamos a trocar umas ideias, eu dei uns conselhos pra ele, foi isso. Aí eu falei, tá, mas ele falou o que da Carla? Aí o João, umas fitas tranquilas. Eu falei, João, eu quero saber o que exatamente. Me fala exatamente o que ele falou da Carla. Aí o João assim, mano, papo de homem, tá ligado? Aí eu, papo de homem de quê? Ficou falando de quê? De menina? Aí o João, não. Aí eu, sei. O Léo não fala de menina? Duvido. Aí ele, pior que não, mano. Nós ficou realmente falando de trampo, tá ligado? Eu tinha mandado mensagem já perguntando se ele tava suave, pá. E aí nós começamos a trocar umas ideias. Ele me chamou pra ir lá na casa dele, até que eu não fui, pá, entendeu? Aí eu falei assim, entendi. Aí nós trocou umas ideias e pá, eu falei, entendi então, se você diz, tá dizido. Eu sabia que eles tinham falado alguma coisa com certeza sobre relacionamento, ou até mesmo da Carla, ou até mesmo outras meninas, mas ele não ia me contar, né, gente? Até parece que ele ia falar as coisas que ele conversou com o amigo dele, mas enfim. E aí, beleza, aí nisso eu fiz comida, terminei de fazer... Ai, como que eu vou prender esse cabelo aqui? Terminei de fazer a comida, a gente sentou na mesa e a gente foi comer. João pegou e ligou pro parceiro dele pra perguntar se a mãe dele já tinha saído do morro. A mãe dele não tinha saído do morro ainda, vocês acreditam? Aí ele falou assim, minha mãe tá na onde? Aí o cara pegou e falou assim, mano, ela tava aqui tomando uma e depois os dois já partiu pra casa dele. O João, é o quê? Aí ele, o cara mora aqui pertinho, tá ligado? Pertinho da dona fulana, que é a dona do barzinho, né? Aonde a gente foi, que ela tava conversando. Ele mora aqui pertinho, tá ligado? Aí ele, mano, vai lá. Aí o menino assim, quê? O João na ligação com ele. Aí o João, vai lá, parça. Vai lá atrás, vê se minha mãe tá lá. Sua mãe tá lá, parceiro. Já foi me passado aqui. Sua mãe tá lá, entendeu? Ainda não saiu, não. Quando ela te sair, eu aviso. Pode ficar tranquilo. Aí ele assim, mano...
Peraí que eu vou ligar pra ela.